Olá família Abrindo a Mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e quero contar mais uma experiência para vocês hoje. Eu tenho muitas experiências, eu não sou tão velho não, ainda sou jovem, mas eu tenho muitas experiências. Eu acho que eu até terei posteriormente um quadro com um título assim, Aconteceu Comigo. Porque eu duvido que tenha algumas coisas peculiares que tenham acontecido com outras pessoas. Aconteceu muito comigo. Vou dar um exemplo que já dei antes, eu acho que em algum dos vídeos. Quando eu nasci cego. 18 dias os meus olhos eram vermelhos e saiu uma secreção deles. Por conta de uma doença venérea que meu pai tinha posto na minha mãe. Depois de 18 dias eu vim enxergar. E meus olhos eram verdes, eram agradáveis, bonitos. Quando eu vim enxergar. Eu nasci com uma marca na cabeça, uma feridazinha na cabeça, porque minha mãe com 9 meses caiu de bicicleta e acertou a barriga em cheio no chão. Quando eu era pequenininho, acho que com alguns meses ou um ano, o meu irmão de 1,80 m me botou no colo, segundo ele conta. E ele estava andando comigo e ele subiu numa fileirinha, no meio fio de tijolo de uma construção que iniciou. E ele tropeçou. E eu caí de pescoço em cima daquele meu fio, uma altura de 1,80 m. E ele disse que me botou sentado no chão e eu ficava convulsionando, tremendo. Mas escapei, estou aqui. Então, só para começar. Então, há tantas coisas que ocorreram comigo que foram só comigo, né? Então, Aconteceu Comigo é um quadro que acho que vou ter posteriormente nesse canal. Mas eu quero contar uma experiência para vocês. Eu havia morado em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e pela penúltima vez, o meu pai, minha mãe e eu, a minha irmã mais velha, nós estávamos lá, se não me falha a memória, as datas, os locais, minha mãe conhece melhor, ela memoriza muito. Eu não memorizei até hoje nem o número da minha identidade. Eu memorizo outras coisas, mas datas é difícil. Eu sei que na época eu tinha 14 anos de idade. E eu tinha ido a última vez para a empresa, a firma da Maísa. Estávamos em um galpão, que não era longe da vila, era perto da vila, onde já tínhamos possuído uma casa na vila. Meu pai tinha trabalhado como veterano muitos anos na Maísa e tinha ganhado uma casa na vila da Maísa, que tem uma vila, uma cidadezinha, né, uma vila. E lá tem um galpão, um mercado da empresa, que as pessoas fazem o vale, compra ali. O pagamento nos dias do sábado, tem a feira no dia do sábado, tem de tudo na feira. Né? E eu tinha 14 anos. E o meu pai foi na casa da minha tia Rosinha, que estava morando lá, na Vila da Maísa, e nós estávamos no barraco. E aí o meu pai disse, olha, você tem uma prima da sua idade, ela tem 14 anos, é a Luzinete, ele disse. Tão bonitinha ela. E a Rosinha disse que quer muito que eu te leve lá, para a Luzinete conhecer você. E parece que a menina também está curiosa para te conhecer. Acho uma coisa do tipo. Eu tinha 14 aninhos. Aí, uma bela tarde eu fui. Eu fui a pé, era perto. Tinha aqueles caminhos de areia, né? O caminho feito no meio das chamadas quadras de serviço. Cajueiros. Era cheio de cajueiros lá. Nós estávamos provisoriamente em um dos abrigos que as pessoas fazem lá na firma, que é um barraco com a lona preta, aquele plástico, aquela lona preta. Estávamos lá. E eu fui no caminho, que às vezes, quando ele é mais extenso, é chamado de avenidas, no meio das quadras de trabalho, no lugar de trabalho da Maísa, né? Ele ia reto, depois fazia uma curva à direita e depois uma outra curva à esquerda, para a última curva ir para a vila da Maísa. Então eu saí caminhando. E aí, eu comecei a cantar uma música do Fagner, que no dia que o Fagner estava lançando essa música, ele cantou ela em acústico no local chamado Largo Educacional, em Mossoró, numa festa lá. Borbulhas de Amor. Tem um coração dividido entre a esperança e a razão. Eu saí cantando aquela música. E eu fui na chamada Avenidazinha, caminhando a pé. Aí quando eu dobrei à direita, que eu fui caminhando, eu olhei e vi um fogo. Literalmente, perante o Criador, eu não estou inventando nada. Eu vi a olho nu um fogo. O fogo, ele era um fogo meio branco, meio resplandecente. Tinha as labaredas de fogo, um fogo queimando
na frente da estrada, do caminho. Ele subia, ele era alto. Ele era alto da altura de um cajueiro que tinha lá. Eu vi isso. Só que eu sempre muito afoito, desde criança, eu sempre fui corajoso. Em tantos lugares que eu incorri em perigo, bastante perigo, eu sempre fui afoito, eu nunca tive medo de nada. Eu vou até retroceder um detalhe aqui. Quando eu tinha, eu acho que uns 9 anos de idade. 9 anos de idade, eu não sei se era 10. Estávamos lá na feira, na vila, estávamos morando na vila da Maísa. Devia ter 10 ou 11 anos na época. Eu acho que era 10. Morando na Vila da Maísa, meu pai tinha casa. Onde agora era minha tia que tinha casa. Nós não tínhamos mais, já tínhamos ido embora antes. E eu estava lá com o Tonico. E estava na festa, tinha um localzinho que estava tendo música, as pessoas dançando, a multidão de gente. Eu estava lá. Devia ser 9 a 10 anos. E tinha um menino, meio gordinho. Ele deu um empurrão no menino. E deu um empurrão no outro, e deu um empurrão no outro. Quando chegou me empurrou, eu empurrei ele de volta. Aí ele já viu para brigar, eu me aprontei para brigar. Então cercaram vários meninos em minha volta e disse, vai fulano, vai fulano. A torcida era dele, né? Eu estava no ambiente dele. Aí eu falei, assim não dá, né? Aí eu corri, né? Escapei, fui embora. Porque eu vi que não dava para mim. Eu não tinha medo do menino. Eu era magrinho, o menino era gordinho, mas eu não tinha medo. Mas quando eu vi uma gangue todinha, hoje, se fosse eu já adulto, não. Eu já adulto eu fui cercado por vários. Eu me diverti. Não teve problema, né? Não teve problema. Se fosse galo, tinha de ficar mirando o bico de um no outro. Mas homem não. Homem é diferente, né? Eu fui cercado por pessoas perante o Criador. Já depois, com 16 anos de idade, consegui acertar só 3, mas todo mundo correu. Só ficou um, que queria fazer até um trabalho comigo num circo, né? Eu conto esses detalhes. Mas voltando aqui, então, eu muito afoito, vi um fogo. Vi um fogo. Eu falei, eu vou para cima do fogo, eu não quero saber. Se queimar mesmo, eu recuo, mas achando esse fogo estranho. Aí daqui a pouco, 3 personagens. 3 pessoas de branco. 3 pessoas de branco, pareciam homens. Com os mantos compridos, grandes. Fazia lembrar personagem do filme O Senhor dos Anéis. Ou de Harry Potter, só que com um detalhe. Eram pessoas com a cabeça descoberta, cabelo normal. Parecia até meio grande o cabelo. Estavam flutuando no fogo. O fogo era mais alto do que o cajueiro, estavam 3 pessoas. E eles faziam assim com as mãos. Eles faziam um movimento com as mãos, as 3 pessoas. Eu olhei e falei, vou para cima, eu não quero saber. E fui em direção a eles. E enquanto eu ia andando e olhando, o fogo ia diminuindo. Ia diminuindo. Num piscar de olhos, eu fui me aproximando. Enquanto eu piscava, enquanto eu olhava, o fogo ia diminuindo. E daqui a pouco, sumiu aqueles personagens. E eu fiquei de olho fito no local. Quando eu cheguei no local, era uma encruzilhada. Dobrava à esquerda, indo para a vila, acho que dobrava só mais uma última vez. Era uma encruzilhada. E quando eu cheguei, esse fogo, isso tudo, estava quase embaixo de um cajueiro. Tinha uns paus de lenha. Tinha um aguidar, tipo uma panela lá. Tinha tipo um resto de comida, alguma coisa do tipo. Tinha uma garrafa com bebida. Tinha acho que uns pedaços de carne. Tinha uns pedaços de cigarro, alguma coisa do tipo. Foi isso que eu vi no local, né? E segui avante, fui embora. Tive essa visão, tive essa visão real, a olho nu. Agora, eu nunca ouvi falar que macumba, ou que simplesmente um despacho, fizesse surgir uma visão dessa, que eu tive com 14 anos. Só que essa foi a olho nu. Eu estou compartilhando com vocês porque aconteceu comigo isso. Isso foi a olho nu. Isso não foi uma visão da cabeça que eu estava orando e Deus me mostrou. Não, não, não. Eu não era evangélico. Meu pai e minha mãe, ninguém era evangélico. E eu não era evangélico. E nem católico, nem nada. Nominalmente a gente era católico, mas não tínhamos compromisso com a igreja católica. E eu simplesmente tive essa visão. Então, se fosse na África, se fosse voodoo, se fosse magia negra, eu até entenderia mais. Eu não pude entender como pôde acontecer isso, de eu ter uma imagem de 3 seres flutuando. E apenas lá embaixo, se lá embaixo tivesse
uma imagem do Baphomet, o deus das sociedades secretas, se tivesse lá a imagem de um bode, se tivesse lá resquícios de um suposto sacrifício, de alguma coisa do tipo maior, faria até sentido, mas não tinha, era só, parecia um despachozinho chulo. Então por quê? Aquelas visões, né? 3 seres ali. E diga-se de passagem, aquilo eu sabia que era uma coisa sinistra e que era uma coisa de outro plano, de outra dimensão, mas eu via a olho nu. Só que também eu não senti que era do Pai, que era do Criador. Eu senti que era alguma coisa que para mim não faria mal nem bem, mas foi assim que aconteceu. Então, queria compartilhar isso aqui com vocês. Foi a minha experiência, uma experiência comum que eu tive, mas aconteceu comigo, né? Você que chegou agora e não conhece o nosso trabalho, dá uma olhadinha nos outros vídeos, procura o tema de um vídeo que você se identifique, né? Se você gostar, dê um like, ative o sininho das notificações. Você que não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho. Você que já é inscrito, compartilhe com seus amigos, comente se você teve uma experiência parecida, né? E deixa aí embaixo o meu zap pessoal, deixa aí embaixo o meu Pix, se você quiser colaborar com essa obra. Eu não tenho tido um tempo integral, eu não tenho tido muito recurso para tocar esse canal avante, mas quando eu tiver eu quero trabalhar mais, quero produzir algo melhor, né? Um entretenimento melhor. Eu tenho conhecimento teológico, eu tenho conhecimento de minha vida sendo líder de igreja, quase 10 anos no Ceará, na Assembleia de Deus Ministério Templo Central, que é a Assembleia de Deus da Igreja Mãe em Belém do Pará, e que é a Assembleia de Deus do Belenzinho em São Paulo, né? Então é isso, até o próximo vídeo, muito obrigado.